Olá, contadores. Estamos de volta e chegamos ao nosso último bloco, né? Coloquei para vocês aqui análise de provas do CFC. São provas que são provas de outros anos, tá? Então, o que acontece? Ano por ano, as provas vão sendo muito parecidas. Então, o que acontece? A gente analisando essas provas, fica fácil da gente conseguir fazer a prova desse ano agora com mais qualidade, tá? Que a gente consiga gabaritar, que é o que a gente procura, né? Então, vamos lá. A análise de provas, tá? Toda prova, ela vai ter algumas questões, né? Ou pelo menos uma questão de interpretação de texto. Do CFC, elas têm uma questão de interpretação de texto e outras duas que pode ser tanto de interpretação de texto como de gramática aplicada ao texto. Então, vocês terão um texto, né, provavelmente um texto, e três questões. Né, três questões referentes a esse texto que vão envolver compreensão, interpretação e gramática aplicada a esse texto. Então, vamos lá? Vamos começar aqui. Declara sua renda é o título do texto. Senhor diretor do imposto de renda, o senhor me perdoe se venho molestá-lo. Não é consulta, é caso de consciência. Considerando o formulário para declaração de imposto de renda algo assimilável aos textos em caracteres cuneiformes, sempre me abstive religiosamente de preenchê-lo. Apenas dato e assino, entregando-o imaculado como uma virgem, a um funcionário benévolo a quem solicito. Bote aí o que quiser. Ele me encara, vê que não sou nenhum tubarão, rabisca os números razoáveis, faz umas contas, conclui. É tanto. Pago e vivemos em love, o fisco e eu. Mas esse ano ocorreu-me uma dúvida, a primeira até hoje, em matéria de renda e de imposto devido. O bom funcionário não soube resolvê-la, ninguém na repartição o soube. Aqui, gente, a gente tem o primeiro parágrafo do texto. Então, na primeira vez que a gente lê, o que eu vejo? Qual que é a ideia central desse texto? Né? O autor vai descrever como que é para ele esse negócio do imposto de renda. Tá? Como ele faz o imposto de renda, o que ele faz e o que ele pensa a respeito. Né? Então, vejo como que ele faz primeiro. Né? Ó, o senhor me perdoe se venho molestá-lo, não é consulta, é caso de consciência. Né? Então, primeiro o que ele faz? Ele data, assina, depois ele coloca, aí ele dialoga, né? Ele fala, bote aí o que quiser, ele me encara, vê que não sou nenhum tubarão, né? E é o que acontece. Dessa forma, ele vem procedendo com o imposto de renda, e aí ele diz que ele fica, ele e o fisco em love, ou seja, tudo ocorre bem. Né? Só que está tudo bem até aqui, só que acontece aqui. Mas este ano ocorreu-me uma dúvida. E essa dúvida é que ele vai agora colocar para a gente qual que é. A primeira até hoje, em matéria de renda e de imposto devido. O bom funcionário não soube resolvê-la, ninguém na repartição o soube. Até aqui ele não falou qual que é a dúvida, ele apenas disse que ele tem uma dúvida. Então, no próximo parágrafo, provavelmente ele vai explicitar essa dúvida para a gente. Vamos ver? Vamos ver qual que é essa dúvida, então. Minha dúvida, meu problema, senhor diretor, consiste na desconfiança de que tenho sido a vida inteira um sonegador do imposto de renda. Nossa, então até aqui a gente pensa, será ele é um sonegador do imposto de renda? Por quê? Né? Involuntário, inconsciente, mas de qualquer forma sonegador. Posso alegar em minha defesa muita coisa. A legislação, embora profusa e até florestal, é omissa ou não explícita. Os itens das diferentes células não prevêem o caso. O órgão fiscalizador jamais cogitou disso. Então, aqui ele diz que a dúvida dele é algo que ninguém cogitou, ninguém previu. Tá?
Todo mundo está nas mesmas condições que eu, e ninguém se acusa ou reclama contra si mesmo. Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe lealmente as minhas rendas ocultas. E aí, pessoal, quais serão essas rendas ocultas dele? Até agora, ele não esclareceu. Vamos ver. Vamos ver se ele esclarece aqui. A lei manda cobrar imposto a quem tem a renda líquida superior a determinada importância. Parece claro que só tributam rendimentos em dinheiro. A seguir, entretanto, a mesma lei declara: são também contribuintes as pessoas físicas que perceberem rendimentos de bens de que tenham a posse, como se lhes pertencesse. E aqui me vejo enquadrado e faltoso. Tenho a posse de inúmeros bens que não me pertencem e que desfruto copiosamente. Tá? Eu lendo até aqui, eu vejo que essa dúvida dele vem porque ele tem alguns bens que ele não declara e ele desfruta desses bens. Só que eu ainda não sei quais são esses bens. Não está especificado. Vamos ver mais para frente. Eles me rendem o máximo e nunca fiz constar de minha declaração tais rendimentos. Ora, eles são importantes, né? Esses bens são o sol. Olha lá, o sol. Então aí já vejam que ele tá agora começa aquela linguagem mais poética, mais emocional, né? Olha os bens que ele vai colocar aqui, ó. O sol, para começar do alto, só a temporada de praia neste verão que acabou foi uma renda fabulosa. A lua, que vista do terraço ou da calçada da Avenida Atlântica, diante do mar, me rendeu milhões de cruzeiros sonho. As árvores do passeio público e do campo de Santana, que alguém se esqueceu de cortar. A montanha, as crianças brincando no playground, ou a caminho da escola, em particular, 3 meninos que vêm e vão pelo ar, tão moleques e tão rendosos para este coração, as mangas, os chocolates comidos contra a prescrição médica, um ou outro uísque, sorvido com amigos, com calma calmíssima, os ventos de 3 poetas, um francês, um português, um brasileiro, certos prazeres como andar por andar, ver figura em edições de arte, conversar sem sentido e sem cálculo, um filmezinho como Le Petit Poisson Rouge, em que o gato salva o peixe para ser gentil com o canário, indicando um caminho aos senhores da Guerra Fria. Isso e aquilo e tudo mais de alta rentabilidade, não em espécie. Estes, os meus verdadeiros rendimentos, senhor, salários e dividendos, não computados na declaração. Agora estou confortado porque confessei. Invente depressa uma rubrica para incluir esses lucros e taxe-me sem piedade. Multe, se for o caso. Pagarei feliz. Atenciosas saudações, Carlos Drummond de Andrade, cadeira de balanço, a vida de qualquer um. Vejam, gente, que eu tenho uma quebra aqui, né, de expectativa nesse texto. No início, eu penso que ele vai falar de bens materiais, né, de impostos ou bens de matéria. Depois, o que ele faz? Com todo o seu brilhantismo, né, o brilhantismo de Carlos Drummond de Andrade, ele vai falar sobre inúmeros bens que são de todos, e são bens que, para ele, são muito mais importantes do que os bens materiais. Então, vejam que é um texto que tem outros valores, né? Tem valores aí até morais, aí impregnados, valores poéticos, né? Um texto muito bonito, inclusive. E aí, vamos ver o que a banca pediu. De acordo com o texto, é correto afirmar que... de acordo com o texto, é correto afirmar que... Aqui, eu não tenho que fazer nenhum tipo de inferência. Eu não vou ter que ir além não vou ter que raciocinar muito. É uma questão de compreensão, de acordo com o texto. Então, está no texto. Pode estar escrito aqui com outras palavras? Sim, mas vai estar no texto. Então, eu tenho que me ater ao que o texto diz, né? O que o texto trata. Letra A. Houve desonestidade na declaração de imposto de renda. Ora, pessoal, aqui, houve desonestidade? Jamais ele falou que ele foi desonesto, né? Então, tá? Eu excluo essa questão na hora. B.
A sonegação de impostos refere-se a bens e rendimentos computados na declaração. São bens e rendimentos? Não, essa sonegação de impostos aí são bens maiores até, né? Não são bens materiais, de jeito nenhum. Não são computados. Então, não é letra B. C. Os bens mencionados são de natureza afetiva, logo subjetiva. Perfeito, gente. É isso mesmo que o texto, que o Carlos Drummond quis com o texto, né? Ele falou de bens de natureza afetiva, ele falou de afeto todo o tempo, ele falou do sol, das crianças, de filme, né? Letra C. E D. A necessidade de criar uma rubrica específica e a taxa correspondente ao lucro obtido. Jamais, não, ele não disse isso aí, que há necessidade de criar uma parte específica. Não é isso, ele não queria, o objetivo dele não era isso. O objetivo dele era exatamente falar dos bens de natureza afetiva, do emocional. Né? Ele falou só de bens emocionais, daqueles bens que estão além do material. Tudo bem? Então, essa questão aqui era de compreensão. Fica fácil de visualizar, né? Desde que eu entenda bem o texto e siga aquelas regrinhas que eu já coloquei para você. Aqui eu tenho uma questão de semântica. Assinale o item que contém associação semântica incorreta. O sentido está incorreto. Tá? Aqui eu já coloquei que a letra A, mas vamos analisar esses daqui e ver por que eles estão certos. Ó. Não sou nenhum tubarão, no primeiro parágrafo, não sou nenhum inescrupuloso. E realmente, né, o que ele quis dizer com tubarão é que ele tem escrúpulos, né? Ele não seria inescrupuloso. Então, aqui está correto. Legislação florestal com leis complexas ou confusas. Né? O que seria uma legislação da floresta? Né? A floresta é aquele emaranhado de árvores, de tudo, né? Que a gente até pode se perder dentro da floresta. Por isso que ele associou, né, o florestal com as leis complexas e confusas, como se fossem leis da floresta. Então, está correto. Senhores da Guerra Fria, líderes de conflitos desarmados. Aqui, gente, tenho que me apelar para o meu conhecimento histórico. O que era a Guerra Fria? É a guerra que ocorria entre os Estados Unidos e a Rússia, né? Era a Guerra Fria. Por quê? Porque não tinha armas, tá? Então, por isso que ele falava Guerra Fria. Sem armas, é a Guerra Fria. Então, está correto também. Agora, a letra A. Textos em caracteres cuneiformes e escritos hieroglíficos. Ai, gente, são dois tipos de escrita, por isso que está incorreto. Não é a mesma coisa. Ele quer a mesma semântica, ele quer o mesmo sentido. Aqui é um tipo de escrita. Cuneiforme. Era aquela escrita que era feita com cunes, né? Fica até em alto relevo essa escrita aqui. Era antiga? Era, assim como a próxima. Né? São se não for as mais antigas, uma das mais antigas escritas de que se tem notícia. Só que elas não são iguais. E os hieroglíficos é a escrita do Egito. Tá? Então, vejam que elas não são iguais. Por isso que está errado. Então, eu tenho que apelar também para o meu conhecimento histórico, conhecimento da escola, o conhecimento de mundo que eu tenho. E isso eu já comentei com vocês anteriormente. O único enunciado incorreto quanto à norma culta da língua portuguesa é... E aqui, pessoal, vejam que vai cair a colocação pronominal. Estão lembrados? Então, vamos ver. Letra A. O Senhor perdoe-me se eu venho molestar. Está correto? Sim, está correto. Ó, vejam que foi feita a ênclise aqui. Não tem nenhuma palavra atrativa para que pudesse, né? Para que fosse necessária a próclise. Então, a ênclise aqui está correto. Ela quer o incorreto, então não é essa. Pago e o fisco e eu vivemos em love. Olha lá, ele colocou aqui pago. Aí ele colocou uma pausa. Pago
E o fisco e eu vivemos em love, está tudo perfeito, sem erros. Letra C, me rendeu milhões de cruzeiros sonhos. Essa sim está incorreta. Vocês lembram que eu falei que pronome oblíquo nenhum eu coloco no início de frases? Seria rendeu-me, né? Rendeu-me milhões de cruzeiros. Seria ênclise e não próclise. Início de frase não pode ter pronome oblíquo. Então, essa daqui está incorreta. Porque confessei, estou confortado agora. Também está perfeito. Ele colocou, inclusive, uma pausa, porque houve uma inversão, né? Uma inversão aqui de orações. Por quê? O correto seria eu colocar a oração principal de início. Então, ficaria, estou confortado agora porque confessei. Né? Estou confortado agora porque confessei. Como eu inverti, eu coloco a vírgula para marcar essa inversão. Inclusive, observam que realmente eu pauso na hora de falar. Porque confessei, estou confortado agora. Mas vejam, senhores, se vocês soubessem exatamente as regras de colocação pronominal, olha lá, acertariam a questão em cheio, né? Então, até aqui, eu coloquei para vocês o gabarito, então, portanto, CAC. Agora eu tenho mais um texto extraído da revista Veja, de 20/2 de 2002, né, ele pede para ler e responder a questão 47. Depois da mudança na educação, as pessoas mergulharam para valer nos planos de saúde. Embora muitas empresas dessa área tenham enganado o consumidor, o modelo de financiamento é irreversível. Afinal, de que forma se vai pagar a conta da UTI? Para quem acredita em alternativas, uma informação. Nos 2 últimos anos de vida, o indivíduo gasta com saúde, em média, 50% de tudo o que desembolsou durante a vida inteira. Então, vamos lá. Tem uma questão da revista Veja, eu já sei que ela tem caráter informativo. É um gênero textual jornalístico, caráter informativo. Vai predominar a denotação, né? O sentido literal, o sentido original, o sentido concreto das palavras, e não o figurado, tá bom? Quando eu olho aqui, né, leio a primeira vez, eu vejo o quê? Eu vou ver qual é a minha ideia central. A ideia central é o quê? Né? Ele vai falar sobre a mudança na educação, né? Que mudou o quê? O conceito dos planos de saúde. E qual que é a ideia central? São os gastos com planos de saúde, que são muito maiores à medida que as pessoas envelhecem. Essa é a ideia central. Agora vamos para as secundárias. Olá, depois da mudança na educação, as pessoas mergulharam para valer nos planos de saúde. Embora muitas empresas dessa área tenham enganado o consumidor, o modelo de financiamento é irreversível. Afinal, de que forma se vai pagar a conta da UTI? Para quem acredita em alternativas, uma informação. Nos 2 últimos anos de vida, o indivíduo gasta com saúde, em média, 50% de tudo que desembolsou durante a vida inteira. Ou seja, é uma triste realidade, né? Gastar 50% com saúde. E o que ele está dizendo aqui? Você vai gastar com saúde. Se você quer fazer um plano de saúde, né, as empresas sabem disso, elas vão embolsar muito dinheiro com isso. Não tem como, e é algo irreversível. Vamos para frente. Fazendo adaptações do texto acima, o item que contém enunciado gramaticalmente correto é. Aqui, pessoal, ele pede assim, se eu fizesse adaptações desse texto, qual item ficaria corretamente, né, segundo a norma da língua portuguesa, né, gramática normativa, norma culta. Vamos ver? Letra A. Após a mudança na educação, mergulhou-se efetivamente nos planos de saúde. Está correta por quê? Veja, após a mudança na educação,
vírgula, né, eu tenho a pausa, está corretíssimo. Mergulhou-se, olha o pronome. O pronome, depois da pausa, não poderia ser proclítico, né? Não poderia ter próclise. Por quê? Depois de pausa, o meu pronome tem que ficar depois do verbo ênclise. Então, está perfeito. Letra B. Embora muitas empresas dessa área haja enganado o consumidor, o modelo de financiamento é irreversível. Gente, esse haja aqui não tem nada a ver, né? Haja, para começar, está no singular. E é muitas empresas. Ficaria muito melhor. Muitas empresas dessa área tenham enganado, né? Ou haviam enganado. Algo no plural e não haja. Totalmente incorreto. C. Inclusive, de que forma se vai pagar a conta da UTI, né? Inclusive, de que forma se vai pagar, né? Sob qual forma se vai pagar a conta da UTI? Se eu olhasse essa aqui de prontidão, poderia até achar que ela estaria correta, né? Mas se eu for observar essa e essa aqui, por eliminação, essa aqui está muito mais perfeita do ponto de vista gramatical. E letra D, 50% de tudo o que desembolsou durante a vida inteira é gasto com saúde, em média, pelo indivíduo. Nossa, gente, estranho, né? Ela fez aqui uma inversão total de frases e atrapalhou o contexto. 50%, eu poderia colocar esse em média aqui na frente, ficaria bem melhor. Ó. Em média, 50% de tudo que desembolsou durante a vida inteira é gasto com saúde pelo indivíduo. Se eu tirasse o em média daqui e colocasse para frente, tudo bem. Mas aqui, no meio, ficou muito estranho, compromete o entendimento. Assim como aqui também. Não ficou bom. Tá? Porque esse inclusive aqui também está fora de contexto. Né? Ele quer saber de que forma, mas não é inclusive, ele não está incluindo nada. Então, letra A está correta. E aqui eu tenho valor social da profissão, que é o último texto que a gente vai analisar. Vamos ler rapidamente para a gente conseguir dar sequência. A quase totalidade das profissões liberais possui grande valor social. O que varia é sua forma de atuação e a natureza qualitativa dos serviços perante as necessidades humanas. Tá? Que eu digo que tudo tem valor social, só que tem uma variação aqui. Né? A saúde, a educação, o lazer, a habitação, a vida empresarial e institucional, aqui ele faz uma enumeração. São grandes objetivos que necessitam da atuação profissional. Então, aqui, ele faz uma enumeração dos objetivos que vão necessitar que a empresa atue. Né? Aliás, que o profissional atue. Médicos, professores, escritores, engenheiros, administradores, contadores, advogados, psicólogos, biólogos, agrônomos são elementos indispensáveis à vida social, em tarefas de relevante importância. A contabilidade destaca-se por seu papel de proteção à vida de riqueza das células sociais e pela capacidade de produzir informes qualificados sobre o comportamento patrimonial. Então, aqui ele diz da importância de todos e ele vai fazer uma ressalva com a contabilidade, né? A contabilidade, por que ela vai se destacar? Por causa disso, do que está aqui depois. Entendo, todavia, ser uma das maiores entre todas as utilidades da profissão contábil, aquela que se baseia na consciência de que é por levar as células sociais à eficácia que se consegue o bem-estar nas nações e das comunidades em geral. Então, aqui ele associou a utilidade da contabilidade com o bem-estar da nação. Ok? Se todas as empresas, todas as instituições forem prósperas, também o país o será. E o contabilista é um grande responsável no sentido de conduzir a riqueza individualizada à prosperidade. Olha só a importância do contador, hein?
Esta é a conclusão a que chegamos ao término do desenvolvimento de nossa teoria geral do conhecimento contábil. Então, ele fez uma teoria geral do conhecimento contábil, cuja conclusão é exatamente essa, a importância, né, do contador, que ele conduz a riqueza individualizada à prosperidade, tá? O ápice da consciência profissional em contabilidade encontra-se nessa imensa responsabilidade de servir a todo o social, embora, obviamente, não se exclua pela importância inequívoca que tem as responsabilidades pela produção de provas, informes qualificados, análises e opiniões. Ao exercer sua profissão, o contabilista pratica uma função nitidamente social, como um autêntico médico de empresas e instituições, e ao mantê-las sadias, cuida também da riqueza social, que é uma concepção abstrata decorrente da somatória dos patrimônios celulares. Todavia, como não há total, sem parcelas, e a expressão da soma depende daquela de suas unidades, uma firme consciência profissional, como condição ética, tende a beneficiar a todos, visto que se exerce exatamente nas parcelas ativas da sociedade. Vamos ver aqui. Identifique o item que contém enunciado gramaticalmente incorreto. Tá? Então, aqui vamos ver. Letra A. Sua forma de ação e a natureza qualitativa dos serviços perante as necessidades humanas são o que variam. Letra B. Quando todas as empresas e instituições forem prósperas, o país também o será. Uma dentre todas as utilidades da profissão contábil é tornar eficazes as células sociais resultantes do somatório dos patrimônios celulares. E D. O ápice da consciência profissional em contabilidade encontra-se na responsabilidade de servir o todo social, embora não se excluam as responsabilidades pela produção de provas, informes qualificados, análise e opiniões. Aqui uma típica questão que você vai ter que observar. Colocação pronominal. A inversão, se a inversão de frases prejudicou o contexto. Tá? Então, eu tenho que olhar assim, eu tenho que ler todos os enunciados aqui, todas as alternativas, e por eliminação, eu ver qual que estaria incorreta. Tá? Se eu não souber exatamente tudo, né, sobre língua portuguesa, o que eu faço? Eu vou apelar pelo meu raciocínio, pela minha lógica. Eu leio todas, e se eu ler todas direitinho, uma por uma, e depois, mais tarde, você vai fazer isso, pegando ali na plataforma, que vai estar disponibilizado, você vai ver que a incorreta fica a letra A. Porque as outras, elas estão perfeitamente corretas do ponto de vista da norma. Tá bom? Então, façam isso depois, tentem fazer que vocês vão ver que vocês vão conseguir. Quanto aos pronomes sublinhados, e aí aparece pronome, de novo, é correto afirmar que. Tá? Então, aqui o que ele acontece? Ele vai colocar o pronome relativo e no que ele está referindo. O que eu faço? Quando eu estiver na prova, o que vocês farão? Eu vou olhar ali, pegar parágrafo por parágrafo. Se que apareceu aqui, eu volto lá e vejo. Será que ele estava se referindo a esse termo? Será que ele estava se referindo àquele outro termo? E aí, gente, por eliminação, eu vou ver que o correto vai ser esse aqui. Ó. No quinto parágrafo, em aquela que se baseia, o termo sublinhado refere-se a aquela. Aquela que se baseia, ó, o que se refere ao termo antecedente. Tá bom? E o último, de acordo com o texto, é correto afirmar que todas as profissões liberais caracterizam-se pelo grande valor social, que requer homogeneidade de atuação em relação quantitativa com as necessidades humanas? Não, ele não disse todas as profissões, ele citou algumas. Letra B. O valor da contabilidade está na promoção indireta do bem-estar social e pauta-se na consciência profissional como condição ética.
Perfeito, é exatamente disso que o texto trata, né? É a ideia central aqui, inclusive, do texto é essa. Letra C, o contabilista é o profissional encarregado pela sociedade de transformar a riqueza individual em prosperidade coletiva, tá? Na verdade, ele é encarregado? Ele é, mas não é só isso, né? Tem mais coisas, então por isso que eu elimino essa. Letra D, os contabilistas desempenham funções de médicos nas empresas. Imagina, né, gente? Não tem nada a ver. Para manter sadios os patrimônios individualizados e os coletivos? Não, de jeito nenhum. Então, aqui é a letra B. Então, o que eu aconselho é o seguinte: leiam de novo essas questões, né? Analisem, leiam os textos novamente, tentem fazer, tá? Os gabaritos estão aí. Prestem muita atenção, se liguem naquelas dicas de interpretação que eu passei para vocês e em todo o conteúdo que eu passei de gramática, que aí vocês conseguem gabaritar, ok? Bem, então, terminamos o nosso conteúdo de língua portuguesa. Mais uma vez, meu nome, professora Andréa Paula. Caso, né, ainda tenha ficado alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail para mim, ó, aa, né, assim, com 2 As, dreapaula@gmail.com. E à medida do possível eu respondo para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem, fiquem à vontade para se corresponderem comigo, que vai ser um prazer ajudá-los. Tudo bem? Muito obrigada e uma excelente prova a todos. E até a próxima. Tchau.